Glórias a Deus. É interessante notar que o apóstolo Paulo, ele tomou decisões diferentes entre situações e situações. Deus usou muito Paulo como instrumento para curar várias pessoas de todos os tipos de doenças e enfermidades. Mas em situações, ele usou um método puramente humano. No caso de Timóteo, isso mostra que Deus tem a sua maneira de fazer as coisas e devemos respeitar a direção do Espírito Santo de Deus. Devemos buscar essa direção em primeiro lugar, para toda e qualquer situação. Às vezes, no nosso homem natural, somos impulsionados a querer resolver o problema de imediato. Já que Deus sempre me usa em determinada situação, Ele irá me usar novamente. Mas Deus tem uma vontade. Em cada situação que estamos passando, Deus tem uma maneira específica em lidar com cada um de nós e por meio de nós. Não podemos imaginar, pensar, porque a Bíblia fala de dons de curar, a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus para fazer vários milagres. Não podemos presumir que Deus sempre vai agir de acordo com os dons do Espírito. Os dons do Espírito é ferramenta de Deus na nossa vida, onde surge uma necessidade. Aí o Senhor nos reveste com esse manto, com essas vestes de poder, de autoridade, para lidar com algumas situações específicas. Mas o mais importante, que nos leva a vencer os momentos mais difíceis e que nos faz permanecer firme na fé, consolidando mais a nossa fé, a nossa vida com Deus, e que promove mais o nosso crescimento espiritual, é a vida interior do Espírito Santo de Deus dentro do nosso espírito. É daí que vem o verdadeiro poder da vida eterna de Deus, que é Cristo em nós. Como diz o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Porque essa vida interior, quando ela flui, nós expressamos a pessoa de Deus, nós expressamos o que Deus é em seu caráter, nós manifestamos a glória de Deus, Deus é glorificado, nós expressamos a Deus. Então essa é a vontade de Deus, essa é a preocupação de Deus com cada um de nós hoje, os seus filhos. Então a Bíblia deixa esses registros detalhados. E tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido espiritual muito forte e profundo. Nessa situação, a gente que está de fora da situação, poderíamos até julgar Paulo. Paulo, você curou tanta gente, Deus te usou. Timóteo era um dos seus cooperadores mais chegados. Cooperou contigo na obra de Deus, no teu ministério. E ele estava com um problema de estômago. E esse problema, ele adquiriu apacentando a igreja, especificamente em Éfeso, quando Paulo deixou ali o seu cooperador, o jovem Timóteo. Ele estava apacentando a igreja de Éfeso. E ali tinha um clima muito tenso. Ali a igreja já não estava andando de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo. Não estava andando de acordo com o ensinamento dos apóstolos, da palavra de Deus. E Timóteo ali cooperando com esse ministério de apacentar a igreja, de cuidar das igrejas, gerou uma tensão muito grande, uma pressão muito grande ali. Que o inimigo estava atacando as igrejas já nessa época, com toda a fúria, querendo desvirtuar a igreja, querendo desviar a igreja do plano eterno de Deus, levando a igreja para outros atalhos, que não é o caminho estreito, o caminho da vida, introduzindo vários ensinamentos, fermento. Ao lermos ali em Apocalipse, vemos que a igreja em Éfeso, nessa época, ela tinha perdido o seu primeiro amor. Então a igreja já estava num estado de degradação. Era uma igreja ainda com muitas qualidades, mas que já estava perdendo o seu rumo. E Paulo, pelo Espírito, deixou cooperadores ali, especialmente o jovem Timóteo, para cuidar da igreja, para trazer a igreja de volta à sensatez. Nesse momento de desvio, de enfraquecimento espiritual, esse problema ele é mais no nosso interior. Para nós hoje que somos cooperadores de Deus, um fator importante que precisamos cultivar na nossa vida: a sensibilidade de sermos guiados pelo Espírito. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Somos apenas vasos. Por isso nós temos essa necessidade de nos enchermos do Espírito interiormente, até que ele transborde e revista o nosso ser exterior com o batismo com o Espírito Santo de Deus, esse batismo do revestimento exterior. Então o Espírito Santo de Deus, ele realiza essas duas obras em nós, principalmente a parte do nosso interior,
que está relacionado a Cristo habitando o nosso coração. Nenhuma árvore frutífera começa dando fruto. Normalmente se começa ou com uma semente, uma pequena muda. Mas dentro daquela semente já tem uma vida ali. Ao jogar ela, ou plantar ela em um lugar adequado, numa terra adequada, onde recebe chuva, o sol, ela tem uma vida ali que vai ser desenvolvida. Até que ela brote, até que ela cresça, florescendo e até frutificar. Os dons do Espírito Santo de Deus, Deus vai usar esses dons na medida necessária. Não quer dizer que Deus sempre vai fazer a mesma coisa. Não podemos sair prometendo coisas que nem Deus prometeu. O que a palavra de Deus realmente promete para nós, e isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida, é fazer Cristo crescer em cada um de nós. E Deus vai usar toda e qualquer situação que Ele pode usar ao nosso favor, fazendo cooperar, que possamos ter intimidade verdadeira com Ele, conhecer verdadeiramente o Senhor, e como diz a palavra de Deus, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então a nossa ênfase precisa estar nessa parte da graça em vida. A graça é Cristo como nosso suprimento, nos habilitando, nos consolidando, aperfeiçoando e nos fazendo prevalecente. A Bíblia no Novo Testamento enfatiza espírito forte, sóbrio, de amor, e nos chama a atenção para um ponto importante: reavivar a chama do dom de Deus. Essa chama é do nosso espírito. Precisamos zelar, cuidar para que não falte azeite na nossa vasilha, não falte espírito de Deus em nós, para que a chama do nosso espírito possa estar acesa e nós possamos servir a Deus com um espírito fervoroso, aquecido. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu paro por aqui, espero que essa palavra venha nos edificar, nos ajustar, nos alinhar dentro do caminho de Deus. Não vamos tomar um caminho mais fácil, mais amplo, um atalho. Vamos seguir o caminho estreito com o nosso Senhor Jesus Cristo, caminho da vida. A Bíblia inteira mostra que a linha de Deus é a sua vida. Ele mostra um rio saindo desde o primeiro livro, Gênesis. Este rio percorre toda a Bíblia até chegar no último livro da Bíblia, que fala do rio da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor.